Às vezes a paixão por Volkswagen das pessoas vem desde o começo da vida. Eu cresci dentro de um Fusca, vivi dentro de um Fusca, que é o Fusca que eu tenho até hoje. E todo amante de carro e amante de Volkswagen, quando começa a ver as coisas pela internet, coisa e tal, começa a ter sonhos pelas coisas que a gente acaba não tendo aqui. E como todo dono de Volkswagen, como todo amante de Volkswagen, meu sonho era ter um Golf MK1, que por uma ironia do destino, acabou calhando do carro aparecer. O carro é um carro que foi restaurado por completo e o carro apareceu e eu falei, não vou deixar essa oportunidade sumir. Joguei uma oferta, não esperei que o Teco fosse aceitar essa oferta e hoje em dia eu acabei tendo o carro, que o carro me levou a ter outros projetos também e acaba sendo uma relação de amor com a marca durante a vida inteira. Porque querendo ou não, é a realização de um sonho de muita gente que simplesmente caiu de paraquedas na sua frente. E às vezes você simplesmente não tem como recusar isso de realizar um sonho. Você acaba sacrificando outras coisas. Que nem eu vendi um carro que eu tinha para poder comprar esse carro. Você acaba sacrificando outras coisas que você gosta muito de ter, que você quer muito ter, para realizar um sonho que você sempre teve. Quanto tempo você acha que a Volkswagen levou para encontrar um substituto para o Fusca? 3 anos? 5 anos? 7 talvez? Que tal mais de 2 décadas? O fato é o seguinte, Volkswagen procurou um substituto para esse carro aqui desde o começo da década de 50. E todos os protótipos que eles fizeram ao longo da década de 50 e principalmente da década de 60 ainda estavam presos no mesmo mindset. O motor atrás, arrefecido a ar, um boxer. O primeiro indício de uma mudança de mentalidade aconteceu em 69 com um projeto chamado IA276, no qual eles fizeram uma carroceria de 2 volumes, mais quadradinha, mas com motor boxer ainda arrefecido a ar, jogaram lá na frente. Dizem que esse modelo inclusive inspirou o nosso Gol. Mas era preciso ir um pouquinho além, principalmente porque no fim da década de 60, começo da década de 70, a Honda estava atropelando o mercado no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, que era um mercado fundamental para a Volkswagen, com o modelo N360 e posteriormente o Civic de primeira geração, que foi lançado em 72. Então a Volkswagen realmente precisava ir além. E essa mudança aconteceu com 2 passos praticamente consecutivos. No fim da década de 60, Kurt Lotz assumiu a vaga de Heinz Nordhoff no comando da Volkswagen, uma nova direção muito mais arrojada. E poucos anos depois, a Audi lançou, lembrando, né, parte da Auto Union, pertencente ao grupo Volkswagen já, lançou o Audi 80, já num conceito de carroceria mais moderna, com o motor na posição mais moderna também, arrefecido a água. Isso finalmente virou a chavinha na cabeça da Volkswagen e aí 2 anos depois do Audi 80, em 74, a Volkswagen lançou o Golf, finalmente substituto do Fusca. E 4 anos depois, ele começou a ser produzido na Pensilvânia sob o nome Rabbit, ou Rabbit, nos Estados Unidos. São pouquíssimos carros desses que a gente tem no Brasil e essa daqui é a única unidade que a gente tem conhecimento de ser com um Rabbit, com 2 portas, teto fechado. Tem outras unidades de Rabbits aqui, mas nenhuma que atenda essa configuração exata. E esse é o carro que hoje está com o Eric Fala, mano. Sartori, que vocês já conhecem pelo ProRace Cars da Variant VR6 e vai apresentar pra gente aqui esse carro, né, Eric? Isso aí. Bom, o carro é um Rabbit LS, 1983. O carro era o carro do Teco Caliendo. O carro foi restaurado de ponta a ponta, literalmente de ponta a ponta. Sim. Demorou, acho que foram 6 anos a restauração do carro. O carro é turbo, né? O carro é turbo. O carro tem rodas Volk T37 originais. O carro tem bastante
bastante amor envolvido. Sim, é um projeto que está cheio de refinos, assim, que você vai observando, o carro a gente estava falando até mais cedo, né? Os para-choques, por exemplo, famosos para-choques de 5 milhas, né? Mas tem uma mudancinha aqui que foi os suportes, é isso? Sim, eles foram colocados para dentro justamente porque, querendo ou não, vai do gosto das pessoas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas assim, ele acaba ficando muito mais harmonioso com o carro, né? Ele acaba combinando muito melhor com o visual do carro. Sim. Então aí os suportes foram encurtados, ficou bem ao estilo do Golf. O para-choque ainda é um pouco maior, né? Do que ele é um pouquinho maior. Pouca coisa, né? Pouca coisa. E me fala um pouco sobre, enfim, a parte externa aí, né? Essa cor aqui a gente está falando também. Então, o carro... É do grupo, mas é gourmet a cor, né? O carro ele foi pintado de Polar Silver, é uma cor de Porsche, que é um prata quase azul, dependendo de como você olha, ele é azul, dependendo de como você olha, ele é prata, varia muito. Sim. O carro foi pintado inteiro, de ponta a ponta, né? Feito junto com a restauração do carro, lógico. Uma coisa que é legal nesse carro são esses paralamas aqui, porque, putz, o carro de diário é fogo, né? O design é via Ital Design, na verdade, mas é um projeto dele, ele considera o projeto mais importante da carreira dele. E, aliás, esse carro ficou numa exposição do Giugiaro, né? Sim, sim. Esse carro, em 2013, ele participou da exposição do Giugiaro em São Paulo. E ele estava com as rodas 13 originais, escape original, mas ele já estava pintado. Mas já era esse carro? Sim, já era esse carro. Já era esse projeto, quis dizer? Sim, sim. E aí só trocaram a roda, então? Botaram... ele tava com a carinha de original, mas não era. Já estava turbinado e tudo. Ó, você que viu esse carro na exposição achou, nossa, carro originalzinho, bonitinho. Não, era esse monstrinho aqui, tá? Ele já era esse carro, ele já era modificado, mas era o único que eles conseguiram para a exposição na época. Cara, chega aí, Eric, o que a gente tem aí então? É muita coisa rolando aqui, né? Sim, bastante. Vamos começar pela ordem do fluxo, vai, da turbina. A turbina é uma PL527, a turbina foi feita pela Garrett para esse carro em específico. Ela não é uma turbina de série. O carro foi feito, ele tinha injeção mecânica originalmente, e como a ideia do carro era um negócio um pouco mais old school, montar um negócio um pouco mais... Receita de época mesmo, né? Era fazer a receita de época no carro. O carro hoje em dia é carburado, anda com 2E, niquelada, álcool. Tem o filtro de ar da Larus Turbo, dos anos 80, que é algo diferente do normal, né? Porque geralmente ou simplesmente não usam filtro ou usam um filtro esportivo qualquer. A mecânica dele é um AP 1.6, é um AP 600 com cabeçote Paula Faria, cômodo 49G, com câmbio de MK4 GTI, trambulador, pedaleira, tudo do MK4. Então o carro tem embreagem de lona, não é embreagem de cerâmica, justamente para manter o conforto de tipo... Você tem um carro turbo, mas você tem um carro simples, confiável e que, se você quiser usar o carro todo dia, senta no carro, liga e anda. Projeto refinado, né? Sim, exato. Tem potência, mas tem todas as habilidades. Aliás, esse conceito de fazer uma receita meio old school me lembrou até a primeira fase do Gol GLR, né? Do Thiago Fury. Até questão de comando e tudo mais, uma turbina. Que é algo um pouco mais simples, né? Sim. Justamente para manter o estilo old school do carro no geral. Né? E potência, você sabe quanto foi aferido? Se você chegou a aferir? Sim, a gente passou o carro no dinamômetro, já tem 1 ano e qualquer coisa. Quando a gente passou, o carro veio por volta de 200 cavalos de roda. 200 de roda. Num carro com seus 750 quilos, é divertido. Caraca. E é mais do que o necessário para o carro. Sim. Né? E assim, é um carro que, se você for ver, é um carro que anda com 0,8 de pressão, não é aquele negócio que você fala, nossa, meu Deus do céu, o carro é extremamente forte, não. O carro tá dimensionado, tá canhãozinho dimensionado. Exato. Tem a palavra conjunto no meio aqui, porque é um carro que você consegue usar o carro, e é um carro que, se você quiser dar uma puxada mais forte, o carro atende, o carro, ele é bem acertado no geral. Tesão.
passar pelo resto então que a gente tem aqui das partes de conjunto que a gente falou em conjunto, né? Claro. Não é todo dia que a gente vê um jogo de T37 original, né? Sim, sim. 15 por... 15 por 7. 15 por 7. Elas são Volk T37, originais Volk, 15 tala 7. As rodas, elas são pintadas num preto meio azulado, justamente para remeter os Porsche Turbo da década de 70 e 80. Tá. Justamente para ter esse visual German look, mas mesmo com uma roda JDM, tipo, Sim. muito JDM. Sim, isso foi bem Pra sacado, Sim, perfeitamente. sim. E tem uma continuidade tonal, vamos dizer assim, né? Porque é um prata meio azulado, um preto meio azulado e o interior é um cinza escuro meio azulado, ou um Não, azul meio ele acinzentado. é azul mesmo. Ah, é? Então vamos ver que eu acho que eu tô meio daltônico. Ele é de fato azul. Ele é bem azul. Sim. O carro ele tá com couro ultra leather, que é um couro bem macio. Não, tem um toque... Putz. Sim, e é extremamente confortável de andar também. Aham. E basicamente o carro tem um volante Motolita que já veio no carro. Tá. É um volante que ele, como disse o Teco mesmo, o carro é a herança do carro original, é esse volante. Aham. Que foi É o elo, né? que foi basicamente o que sobrou do carro original. Tipo, porque o resto foi refeito do zero, tudo. Realmente. E é um volante Motolita original azul. E ele é do mesmo azul do resto da interna do carro. Então foi em base dessa peça que o conceito do resto do carro inteiro... Praticamente. Que curioso isso. Praticamente. Caramba. Em termos de personalização, aí o que a gente tem? Porque é sempre difícil quando o carro tem esse tipo de projeto, é difícil a gente captar, né? Os bancos estão no padrão original, tem alguma diferença? Praticamente os bancos continuam no padrão original, só que os bancos originais eram de tecido, eram de tecido cinza claro, puxado pro azul, e aí foi feito o banco inteiro em couro azul. E assim, de modificação da parte interna do carro, é basicamente isso, o trambulador e pedaleira do MK4 e o manômetro de pressão de turbina e o volante, só. De resto, assim, visualmente, o que foi feito com base no original do carro. Então o projeto... Sim. É só no detalhe mesmo, Sim, né? sim, é um negócio mais minucioso. Putz, espetacular. Agora me diz uma coisa, Eric, e é sempre difícil, a gente tá até falando mais cedo sobre isso, né? Esse é um projeto que o Teco fez com o maior carinho, o maior capricho e é quase uma obra acabada, né? Sim. Mas e aí, o que você tem vontade? Você tem vontade de fazer alguma coisa para dar o seu toque, a sua assinatura? Olha... Você já sabe o que fazer ou se vai fazer? Então, o problema é o se. Pelo seguinte, o carro ele foi montado de tal forma que... Sabe quando você olha para o carro e você fica olhando para ele e você fala, tá, eu tenho vontade de mudar, mas o que eu vou mudar? Você fala, mano, o carro tá pronto, o carro tá perfeito do jeito que ele é. Eu tenho vontade de fazer algumas coisas no carro? Tenho. Tenho coragem de mexer nele? Não. Não é aquele negócio que eu olho e eu falo, não, beleza, eu vou trocar as T37 do carro, vou mexer na altura. É um negócio que eu simplesmente não tenho vontade de mexer. Pelo seguinte, a suspensão do carro é extremamente bem feita, ela é extremamente bem acertada, o carro é muito gostoso de andar. O setup de roda e pneu do carro é muito bom. Então, tipo, eu tenho vontade de mudar, mas não tenho... Você fica naquela... vai pra frente e vai pra trás. Porque aí se você pegar e for parar pra pensar, o carro tem um jogo de roda T37 original. Se eu for trocar essas rodas, eu iria querer manter algo do mesmo nível de peso e de... Legado, né? de legado, de estilo também. E aí você para pra pensar, o que eu vou achar aqui Brasil que seja mais legal do que isso? BBS 15 de época. Nossa, eu vou montar o carro de BBS 15, igual 98% dos MK1 do mundo inteiro. Sim. E aí fica nesse vai, não vai. Não é um carro que eu tenha vontade de mudar algo, tipo, drástico nele. Tipo, talvez detalhes pequenos, tipo, uma coisa aqui, uma coisa ali, que com o tempo, querendo ou não, como todo dono de carro mexido, o cara vai olhar pro carro e vai falar, mano, eu vou mudar isso. Que é inevitável, um carro nunca tá 100% pronto. Nunca, mesmo se você tivesse começado esse projeto, né? Sim, mesmo se eu tivesse começado o carro do zero,
não ia ser aquele carro que eu ia falar, não, o carro tá como eu quero. Não, o carro nunca tá como você quer. Porque ele pode até ficar como você quer por 3 meses. Sim. Que aí você vai olhar pro carro e vai falar, não, beleza, eu vou mudar alguma coisinha, eu vou mudar um emblema de lugar. Sim. Isso se alguma coisa não quebra, que é mais normal, né? Sim, Aí você tem que estar sim. sempre fazendo alguma coisa. Se E bem tem uma que- coisa que é importante nessa história toda, né? Toda a sua vontade, vamos dizer assim, de fazer alguma coisa relacionada a algum Golf raro, você já está consumindo em um outro projeto que você está fazendo, Isso né? daí eu já tô montando algo meio por baixo dos panos que algum dia a gente termina e quando terminar vai sair algo bem interessante, que inclusive é o motivo de eu ter esse carro hoje. Maravilhoso. Vocês vão conhecer esse carro aí, a gente não sabe quanto tempo vai levar, sim. mas Assim que só ele adianta que é um sair- projeto voadora de 2 pés na cara. É, isso do aí. Caralho. Isso aí, Eric. Meu, prazer. Prazer, irmão. Parabéns pelo projeto. Obrigadão. Cuide bem dele e a gente vai conhecer mais alguns brinquedos dele aí em não muito tempo. Isso aí. Valeu, gente. Valeu.